Sung Jin-woo morreu. Isso mesmo, o maior solador de todos. O cara que faz solos com seus inimigos como se fossem solos de guitarra. Foi de berço. Mas é aquilo, o poder do Sung governa justamente isso. É um poder especial que governa a própria escuridão. Então hoje eu vou te contar o que aconteceu no dia em que Sung Jin-woo morreu. Como que ele bateu as botas e as consequências que isso teve para o mundo. Porque, meus amigos, essa parte foi insana. Então senta aí que eu vou te contar tudo isso. Eu sou o Diogo, dono do canal Grid Animes, e te convido já a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, porque você está perdendo tempo. Eu tenho muito vídeo de Solo Leveling aqui no canal que eu sei que você vai gostar, e mais ainda no futuro que eu vou trazer. Então se inscreve aí e acompanhe, e deixa o gostei também para apoiar o vídeo. Tudo começaria quando 3 monarcas começaram a atacar Seoul com o objetivo de causar uma grande confusão e, claro, atrair a atenção do monarca das sombras, no caso de Sung. Isso porque aqui eles veem Sung como o falso monarca, como o recipiente do monarca no qual o monarca ainda não entrou. E eles seriam o monarca das bestas, o monarca do gelo e a monarca dos insetos. E eles saíram em uma baita destruição, eles quebraram tudo que via pela frente, matavam todos que viam pela frente e causaram o caos. Aqui nem mesmo Tomazandre aguentou tancar eles, e foi para escanteio rapidinho, porque mesmo que ele seja forte, eles são ainda mais poderosos. E por causa disso, Sung logo chegaria em cena, meio atrasado, mas chegaria ali o mais rápido possível. Afinal, ele é o único que poderia deter eles ou lutar com eles. E claro, desde sua chegada, o confronto entre ele e os monarcas começaria imediatamente, onde quando ele convoca suas sombras para lutarem ao seu lado, elas são inutilizadas porque Sillad usa sua magia de gelo para aprisionar elas, forçando Sung a lutar sozinho contra os 3 monarcas. Onde Kirecha fica jogando uns zumbis feitos de inseto em cima dele, Sillad fica usando uns golems de gelo, forçando Jin-woo a atacar sem parar para ficar destruindo eles, enquanto desvia de seus ataques, ataca, defende, e ele nem tá lutando contra os monarcas, e sim contra os seus minions. E tudo isso enquanto tem que desviar do lobão que fica atacando ele por trás, mal conseguindo desviar, porque o lobão é bem covarde. E você vai perceber isso nessa luta inteira. Todas as vezes que Rakan, o monarca das bestas, ataca Sung, é sempre por trás. Esse cara é o maior covarde de todos. Mas assim os monarcas se juntam e ficam revezando seus ataques em cima de Sung para pressionar ele. Quando Sung consegue ferir um, ele não tem tempo para continuar ali, porque outro vai atacar ele e ele precisa desviar desse outro. E claro que com isso o Sung começa a ficar cansado também. O cara não é de ferro, quase é, mas não é de ferro. E é quando Beru consegue se libertar da prisão de gelo de Sillad, onde descobrimos, segundo os monarcas, que Beru é o que eles chamam de nível comandante. E uma entidade de nível comandante é basicamente um deus da destruição. Isso é o quão poderosos eles são. E nem são nível monarca ou governantes, eles estão abaixo deles. Então parece que Beru é muito mais bolado do que vocês imaginam. Mas mesmo que Beru tenha começado a ajudar Jin-woo, Sung ainda é focado e atacado pelos monarcas. Embora, é claro, ele consiga devolver os ataques. Eles atacam ele, mas ele devolve também. Ele não tá só apanhando, ele tá apanhando, mas batendo. O problema então é quando ele começa a focar em Sillad. Enquanto ele tem um confronto insano com o monarca do gelo, de novo o monarca das bestas chega em suas costas e o ataca, criando um grande corte nelas, enquanto a Kirecha segurava o Beru. Então ficou em uma situação de 2x1, com um pelas costas, um pela frente, e o Beru tá ocupado lá com a outra. Mas então que as outras sombras começam a se soltar de suas prisões, e Sung usaria sua recuperação de status que ele ganha nos treinos matinais para se recuperar e voltar à sua forma de pico. E agora a batalha vai recomeçar, mas agora com a ajuda das sombras. E conforme eles foram lutando, a primeira a cair foi Kirecha. Ela estava tomando muito dano, seu veneno não funcionava em Sung, e então Sung finalmente finaliza ela habilmente, combinando a autoridade do governante com sua mutilação e literalmente matando Kirecha, ao ponto de que o sistema reconheceu a morte da monarca. E os outros ficam em choque por causa disso, afinal Sung ainda não consegue usar todos os poderes do monarca das sombras, e mesmo assim ele derrotou uma monarca. E então os dois que sobraram decidiram levar isso mais a sério, usando seus poderes ao máximo para acabar com esse humano. E assim Sung e Sillad entram em um conflito insano de igual para igual. Mas esse é o ponto, eles estavam de igual para igual, e novamente, de novo, Rakan chega por trás de Sung,
E aqui ele apunhala seu peito com suas garras, atravessando ele. E em seguida, Silad pela frente perfura o coração de Sung com uma adaga, começando a congelar Sung enquanto ele morre em um caixão de gelo, perguntando se é só até ali que ele consegue ir como um humano. E enquanto isso, todo mundo que assistia estava em choque, porque a esperança da humanidade, que é Sung, acabou de morrer. E quando sua vida chega a zero, Sung oficialmente morre, mas por ele ter o coração negro de Ashborn, as condições foram atendidas, e assim, aquela habilidade passiva que não tem nome, é desconhecida, que até agora era inútil, pela primeira vez na série foi ativada. E então Sung acordaria em um hospital em pânico, e Woo Jin-soo iria até ele como se fosse o primeiro encontro deles após o covil duplo. Porém, existem diferenças. Aqui, o rosto de Sung e seus status são os mesmos da atualidade e não do passado. Então é como se o atual Sung fosse para o passado, mudando as coisas. Tanto que a sua própria irmã não o reconheceu quando ele foi para o hospital. E a única diferença dele aqui e para o futuro é que ele precisa reconstruir seu exército, mas Sung consegue fazer isso. Então ele começa a fazer as coisas. Ele fez o exame para Rank S, acabou com aquele caçador de Rank B que atacava os outros, e foi ver Gogun-Hee, que ainda estava vivo. E enquanto Sung vive essa ilusão do passado, ele começa a lembrar de momentos da sua vida, e uma mensagem do sistema continuava a aparecer para ele, perguntando se ele gostaria de reiniciar esse mundo. E é quando ele decide pedir que a pessoa se revele e pare com isso, já que ele já sabe que tudo isso é uma ilusão. Ele não voltou ao passado ou nada mudou, é apenas um sonho. E então o Rei da Morte aparece em sua frente. Ashborn diz que se Sung quiser viver, ele pode viver nesse mundo pela eternidade. Seria como nunca acordar do sonho mais maravilhoso que ele poderia possuir. E quando Sung pergunta se Ashborn quer que ele fique preso nessa ilusão que ele criou, o rei diz que ele não criou nenhuma ilusão. Essa ilusão foi criada pelo próprio Sung. Esse mundo foi criado ao combinar o desejo de Sung de corrigir seus erros até agora, junto com o poder do monarca. Ou seja, este é o território do rei. Esse é o descanso eterno. Essa é a morte. E o Sung morreu. Ele esteve assistindo Sung há muito mais tempo do que ele pode imaginar. Sung sempre esteve próximo da morte, mais do que qualquer outro. E ainda assim, ele resistiu a ela desesperadamente, o que chamou a atenção do rei. E Ashborn, que assistiu a tudo isso, é o registro das lutas, a evidência da resistência e a recompensa pelo sofrimento de Sung. Ele é a morte, ele é o descanso eterno e ele é o terror. Ele é Sung também. Os dois são ele. E nesse território, Sung pode fazer o que ele quiser. Ele pode tornar os servos de Ashborn os seus servos. Ele pode herdar o poder de Ashborn. Embora seja apenas dentro desse território, ele pode até mesmo criar, destruir e mudar mundos. Esse poder é onipotente. E os dois possuem esse mesmo poder. Ashborn esteve esperando por esse dia, o dia em que eles se encontrariam, e isso faz muito tempo. Ele é o monarca das sombras, o rei da morte que governa o poder da morte, o administrador que governa as partes mais profundas da escuridão. E quando Sung pergunta por que ele foi escolhido, Ashborn decide mostrar pra ele. E isso é algo que eu não vou falar neste vídeo, porque eu tenho um vídeo só sobre isso que está aqui. Se você quiser ver, tá aqui no card, depois você pode assistir para entender bem legal a história do mundo de Solo Leveling. Está conectada diretamente porque Sung foi escolhido por Ashborn. Mas para resumir, o Ashborn mostrou a criação dos monarcas e dos governantes, a luta entre eles, como os governantes se rebelaram contra o ser absoluto, como então eles que agora governavam o universo lutaram contra os monarcas, como a Terra foi envolvida e claro, como o Sung foi escolhido. E claro, o Sung foi escolhido porque ele era aquele mais próximo da morte. E enquanto isso, de dentro do caixão de gelo que estava o corpo de Sung, o poder do Monarca das Sombras começaria a fluir, deixando os monarcas em choque. Eles não querem que o verdadeiro Monarca das Sombras desça nesse corpo logo depois eles terem acabado com o humano, o recipiente dele. E por isso eles tentam atacar o corpo de Sung, mas é quando o seu pai, que tem o poder dos governantes, ataca eles para o proteger. E eu tenho esse vídeo inteiro aqui apenas explicando sobre quem é Sung Woo-han, o pai de Sung, então se você quiser ver depois você assiste. Mas enfim, o pai do Sung começa a proteger ele aqui, enquanto ele está lá com o Monarca das Sombras conversando com ele. E com Ashborn terminando de contar sua história e como tudo aconteceu, ele diz que não escolheu um lado e não quer mais. Governantes ou monarcas, ele está cansado. Mas o tempo que ele passou com Sung foi um tempo feliz. O tempo que ele passou vivendo com Sung, assistindo ele e sendo ele, foi um tempo feliz. E por isso ele não quer que Sung morra. Ele não quer perder Sung. Não importa quem é o dono do corpo, quem assume a responsabilidade. Ele se tornou Sung Jin-woo e Jin-woo se tornou ele. Os dois são um só.
só. E por isso ele dá uma escolha para Sung. Ele pode continuar aqui, vivendo nesse mundo do descanso eterno, sonhando para sempre e sendo feliz. Ou ele pode voltar para a realidade, mas ele terá que lutar contra os inimigos até o fim dos tempos. Afinal, esses caras não vão deixar ele em paz. E da mesma forma que Ashborn não foi para o outro mundo com os monarcas, porque ela não é onde ele deveria estar, não era sua casa, Sung não vai ficar aqui, pois aqui não é o seu lugar, não é o seu lar. E com isso, Ashborn retornará ao descanso eterno, enquanto Sung, o monarca das sombras, vai viver uma vida eterna. E por causa disso, o caminho dos dois se cruzar novamente será bem difícil, mas está tudo bem, porque os dois são a mesma pessoa. Com o poder da morte, Sung agora se tornou absoluto, e o caminho para voltar para a Terra ele já sabe, afinal ele herdou os poderes de Ashborn. E então ele se desperta com a Rise. E aqui, oficialmente, Sung não é mais um jogador, e o sistema começa a ser deletado. Todos os limites que o sistema colocou em cima de Sung e de suas sombras sumiram, desapareceram. Ygritte vai recuperar seu poder original, e Beru vai receber um grande boost de força. Ashborn agora está voltando para o vazio eterno, e Jinwoo oficialmente deleta o sistema. E na Terra, o poder emanando do gelo se intensifica ainda mais do que antes, e o pai do Sung tá lá dando uma surra nos dois monarcas enquanto protege seu filho. E o primeiro a sentir a volta de Sung foi Hakan, que se encolheu de medo como o cachorrinho que ele é, e decidiu, com o rabo entre as patas, se retirar dali o mais rápido possível. Ele estava tremendo de medo com a presença do monarca. E quando Sillad começa a dar seu melhor para lutar contra Sung, Beru se junta a defesa dele ao lado de Ygritte, onde Ygritte fala pela primeira vez. Meus amigos, o Ygritte com seu poder recuperado conseguiu falar. E ele manda que Sillad não assuma a posição de um rei se ele tem apenas esse nível de poder. O cara desprezou um monarca ao vivaço. Ygritte mal voltou e já mostrou quem que é o GOAT. E logo Sung quebra a prisão de gelo e veria que a besta fugiu e só tem o gelinho ali. E eu nem preciso dizer que em seguida os dois são solados. Certo, eles foram mais solados do que um solo do Slash em Guns N' Roses, meus amigos. Os caras foram finalizados. Mas como isso aconteceu, não vem ao caso, porque este vídeo era sobre a morte e ressurreição de Sung e seu encontro com o Monarca das Sombras. Mas o que vocês acharam sobre isso? Gostaram? Acharam legal? Acharam meio ruim? Me falam o que vocês pensam sobre isso, porque pra mim essa cena é uma das melhores de toda a série, sem sombra de dúvidas. Isso aqui estava muito solo leveling. E claro, não esquece de checar esses outros vídeos solo leveling que você não vai se arrepender. O pai de Sung e, claro, a história que Ashborn contou para Sung. Se inscreve no canal também para acompanhar os próximos vídeos e me ajudar. E um grande obrigado aos membros por todo o apoio e ajuda que vocês me dão. Eu sou muito grato a todos vocês. Agora, fui.